para o nosso close mais que certo hoje com a maravilhosa Gisela Marques, que eu amo de paixão, roteirista, conheço há tempos, a gente começou na mesma produtora com Sim, Serres. Que sim. honra te ter aqui, meu amor, Obrigada, muito querida. obrigada. Adorei o convite. Ela é a mente criativa por trás de séries de animação, documentários e peças de teatro com mais de 17 anos de carreira. Seu trabalho como dramaturga e diretora alcança desde o público infantil até produções internacionais. Que maravilhoso! Mas a gente vai entrar nessa área do roteiro, da direção depois. Legal. Porque no começo você viu o boom e aquele glamour da moda em Paris, Milão e da Europa. O que era a década dos anos 80? Era o final. Eu comecei a trabalhar através de um concurso, que era o concurso da Ford Models, com as casas pernambucanas, em 1986. Olha que Eu fui uma maravilhoso. das selecionadas, ali começaram a Silvia Pintor, Gisele Zelawi, assim, muitas mulheres que durante a década de 90 e 2000 e até hoje estão aí, né? Foi através de um concurso, e então a primeira vez que eu viajei para o exterior foi em 87 para Tóquio, que era Era o roteiro, né? era o lugar de entrada que a gente tinha, né? Tinha segurança, contrato, fiz 18 anos em Tóquio. Eu Mentira! comecei com 16 para 17 e um ano depois, um pouco menos, eu já estava lá. Para ingressar nesse mercado e na indústria da moda, porque antigamente não era um mercado tão divulgado e visto e regulamentado. Modelo, por exemplo, não tinha os desfiles. Nada. Como Tinha que. só na Europa, né? Então, como que foi? Você já conhecia essa indústria Não. ou foi que falou, vai ter um concurso na Hum, cidade, vamos. Olha, vou contar porque eu acho que é interessante. Foi totalmente o destino. Eu era míope, estava passando na frente dessa loja que patrocinava o concurso. Nunca tinha pensado em ser modelo. Eu queria ser jornalista. Eu era super estudiosa, pensava em fazer faculdade na sequência na USP, era o que eu queria. E passei na frente dessa loja que tinha o cartaz do concurso. De longe, eu só vi uns olhos, assim, lindos, Uhum. azuis. Mas eu não registrei, porque eu nunca tinha pensado em nada. Eu não sabia andar de salto, eu nunca tinha me maquiado. Eu acho que eu tinha me maquiado talvez 2 vezes, de passar o próprio batom, assim. Não tinha nem tanta maquiagem também, né, naquela época. Não, eu sempre fui super alérgica, eram maquiagens muito perfumadas, né? Enfim, e aí uns dias depois eu sonhei com aqueles olhos. Eu sonhei com Mentira! aqueles olhos, registrei, mas também. E 2 meses depois, ou um mês depois, eu passando numa outra loja, que não tinha nada a ver com aquela primeira, eu olhei o cartaz e falei, que gozado, eu sonhei com esses olhos, deixa eu ver o que que é. Eu era míope, usava pouco óculos, eu não gostava. Aí cheguei perto que eu fui ler, que era o concurso Supermodel of the World, da Ford americana, que ia ter uma seleção. E se inscreva, eu nem me lembro como é que se escrevia. Acho que você mandava. Acho que Você. carta, talvez, Era não? carta. Você preenchia um cupom que você pegava lá na loja e mandava. E ali começou a desabrochar o meu destino. Eu fui selecionada para ficar entre as 10 de São Paulo, fui para a final brasileira, ali já durante todo o procedimento dos trabalhos que a gente fazia para Uhum. treinar, a gente aprendia a fotografar, a gente aprendia a desfilar, a gente tinha aulas de maquiagem, eles cortaram os cabelos de todo mundo, fizemos fotos, foi um concurso muito bacana. E aí o agente, o Bernard, que era o dono da Casting Models, que era a maior agência na época, falou já para mim, olha, eu quero, independentemente do resultado do concurso, eu quero que você venha para minha agência, porque eu acho que você tem o perfil e tal. E eu tava terminando o colegial, tava Você tinha o quê? 15, não, eu 16? tinha 16 anos, 16. eu fiz 17 no concurso, era o terceiro ano, aí eu já comecei a trabalhar, assim, eu era interessante porque eu era versátil, eu fazia desde uma propaganda eh, de uma coisa popular até naquele momento, quando eu era bem jovem. Depois eu fiquei fazendo mais, mais coisas clássicas, aí meio que já enveloparam num outro lugar. Mas muito jovem, eu desfilava o que tinha, catálogos e tal. E uma booker que me adorava, uma assistente de material, não era booker, não. Ela pegou e mandou a minha foto para essa agência que era Zuka, lá no Japão, que era uma agência pequena, e eles mandaram o contrato.
Eu fui para lá, me preparei, eu adorava línguas, então eu fiz assim uma listinha do que eu ia precisar falar, as coisas principais, como é que era queixo para cima, queixo para baixo, vira para direita, vira para esquerda. Eu mesma fiz ali uma lista de Em coisas. japonês? Não, em inglês, Inglês. porque eu sabia que eu ia me relacionar com as pessoas em Comprou um inglês, né? dicionário. Comprei um dicionário. Meu pai me deu. Meu pai era poliglota. Ele ficou muito encantado que eu ia para um país tão exótico. Ele me deu um dicionário japonês, um livro para aprender japonês. E assim eu desembarquei em Tóquio com 17 para 18 anos. E ali foi toda a minha formação profissional. De estar no horário certinho, porque lá, assim, o trabalho coletivo, ele é muito importante. Você não chega atrasada a 1 minuto no trabalho. Aliás, lá tudo é medido por minuto. Uhum. Você vai para uma rua, anda 1 minuto, vira à esquerda. Anda mais 30 segundos, vira à direita. É difícil É que você... a agência, ela dava um mapa pra gente, porque as ruas não tem o nome que a gente consegue ler, tipo, inglês e nada. As letras é de japonês, os risquinhos. E aí... Têmpora Como é o rico, nome? muito importante. Tem o kanji, tem o... não lembro o outro. Mas enfim, não dá pra gente entender. Nada. Então, assim, não é que você vira na rua Florida, não. Você não tem. Aí ele fala assim, você desce no metrô Motessando, você anda 1 minuto, você vai ver na saída tal, da rua tal, uma que isso Coca-Cola, dava pra ver. sei lá, uma máquina de Coca-Cola no meio da rua, você vira à direita. Tipo, você andava com um mapinha desenhado, era muito doido. Era você não te deu medo, o não? mapa. Não, eu era, assim, muito corajosa. Eu sempre fui muito corajosa. Eu achava o máximo, tá? Num país em que o ponto de ônibus falava. Porque o ponto de ônibus falava. Não, você foi pro Aqui era a época pré-Collor, o nosso carro mais, assim... Variante, Brasília. Era tipo isso. E lá, a mulher já chegou para me pegar no aeroporto, assim, com um carro que parecia uma aeronave, entendeu? Uma nave espacial. Aí... Você estava no desenho dos Jetsons. Exato. Tinha uma propaganda na televisão que era uma mulher... numa banheira, assim, à nouveau, assistindo um que era recém-lançado, que era um videocassete miniatura. Era com uma televisãozinha. Ela era uma fita pequena, já com a tela, e ela lá assistindo, e o vento levou. Olha que maravilhoso. Então, você fala, é Jetsons, é ponto que fala, assim, e ali... Eu fui forjada, assim, no profissionalismo, né, na ética, na competência. Claro que era dificílimo, sim, né? Claro. Porque eu estava com 17 anos, os contratos têm as medidas ali, que você não pode passar 3 centímetros, senão seu contrato é cancelado, e a gente via aquelas lojas 24 horas, você queria ficar comendo bolacha, entendeu? Você queria aproveitar a vida de adolescente, porque 17 anos, Claro, né? você estava num mundo completamente diferente. Mas lá eu já comecei a dar sinais do que viria a ser depois a minha carreira de atriz, porque eu fazia comerciais. Assim, não tinha texto, obviamente, mas eu fazia comerciais, eu fazia muita publicidade e desfilava também. E ali eu aprendi o que era, né? O mercado. A indústria da moda que você conheceu era notória por um padrão de beleza extremamente limitante. Uhum. Como você analisa o movimento atual por mais diversidade de corpos, etnias e idades? Você acha que é uma mudança genuína ou só uma estratégia do mercado? Eu acho que tem as duas coisas. Algumas marcas entenderam que as clientes, as pessoas que têm um perfil para comprar, elas não se interessam em estar sendo representadas por uma adolescente, sendo que o creme é para melhorar a textura da pele. Não faz sentido, né? Porque isso a gente viu durante anos e anos, décadas. Uma menina de 19 anos, creme anti-rugas. Mas essa pessoa nem tem, entendeu? Então, algumas marcas, elas assim, entenderam que a cliente não quer se ver representada daquela maneira. E nem se vê representada. Ela não quer se ver, ela não vai consumir esse tipo de produto e ela não se vê, assim. E ela exige que no mínimo, quando ela for encontrar uma publicidade pela frente, que ela esteja retratada minimamente parecida com o que ela é, né? Agora, com relação à diversidade de corpos, de tamanho de corpos, eu acho que é muito mais marketing do que, de fato, pelo menos não na área dos desfiles de prêt-à-porter, de alta costura, nas grandes capitais de moda.
Assim, o que a gente vê é o contrário. É Uhum. meninas cada vez mais novas. Na minha época, para você fazer alta costura, você tinha que ter quadril 88, 89. E para você fazer prêt-à-porter, então a diferença de prêt-à-porter e alta costura é que a alta costura são roupas que são feitas sob medida, um modelo único. E prêt-à-porter, o cara desenvolve aquele modelo e depois ele vai replicar. E aí os clientes vão comprar aquilo. E prêt-à-porter a gente podia ter 90, 91 no máximo, entendeu? Pelo que eu sei, há mais de 10 anos, quando eu dirigi uma série com modelos, as meninas me falaram que em Paris era 84, 86, entendeu? Mulheres de 1,77 m. No auge da minha magreza, eu tinha 1,77 m, pesando 56 quilos. E, assim, era muito difícil manter esse peso. Então, o que eu vejo, na verdade, é meninas muito jovens, assim, não existe mais aquela coisa de durabilidade. Assim, é uma roda viva. Nessa season você vai, depois na outra talvez você fique de escanteio. São meninas muito, 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 muito jovens, né? E a gente vê pouco. Então, assim, tem pessoas que têm os corpos gordos e estão lá representadas? Tem. Mas é muito pouco comparado com os outros corpos, entendeu? Então, eu acho que é mais marketing, porque começou a se falar muito disso. E questionar, né? E questionar, mas por que tem que ser? Porque o modelo sempre foi coisificada, a gente sempre foi chamada de cabide, a gente tinha que aguentar puxão de cabelo, a gente não tinha dor, enfiava aqueles alfinete na gente para apertar a roupa, grampo na cabeça, e você não podia, assim, o nosso corpo não nos pertencia mesmo, e ele era considerado um cabide, por isso que tinha a medida que você tinha que ter, certas características do seu corpo que você precisava, entendeu? E eu acho não, eu tenho certeza, que não melhorou em nada, assim, durante um tempo se falava, porque estão fazendo acompanhamento, que tem que ter o índice de massa, IMC e tal, para desfilar. As meninas iam ali na Heitor, na avenida sei lá o quê, e compravam esse atestado, que dizia que elas tinham, quando na verdade elas tinham 14, sei lá, eu não vou chutar quanto que era. Do mesmo jeito que as mulheres, na minha época, em Tóquio, iam no médico russo lá num certo bairro para comprar remédio para emagrecer. Entendeu? Que o cara só chegava lá, você pagava e ele te dava. Todo mundo tomava bola, todo mundo bebia muito, tinha pessoas que nem comiam, que só bebiam e tomavam bola. Entendeu? Então, assim, é uma realidade que a gente não falava. Tinha muita cocaína, pré-desfile, pré-semana de moda, as pessoas perdiam peso de fato usando remédio, droga, entendeu? Consumindo pouquíssima comida. Todo mundo tinha um certo distúrbio. Impossível não ter. Você era cobrada 24 horas para ter um corpo que você chega no mercado recém se tomando, né, ganhando um corpo. Daí, um ano depois, que você já deveria estar com o peito maior, não sei o quê, os caras falam que você tem que ser esquelética, você tem que ter um corpo pré-adolescente. Muitas meninas nem tinham menstruação. Então, assim, eu acho que tem uma castração que é química, praticamente, das meninas. Se você pesa 52 quilos, 48 quilos, com 1,77 m, você já não tem nem seus ciclos mais, seu corpo não tem nada de gordura. Cara, o que é isso? Do que a gente tá falando, entendeu? E isso não é retratado com clareza. Então, assim, acho que tem uma parte, o mundo da moda, na parte da criatividade, né, assim, das grandes personagens que a gente pode viver numa passarela, numa publicidade. A fotografia em si, que é uma arte maravilhosa, sim, com certeza, é tudo muito artístico. Mas, na minha época, a gente era tratado como coisa, a gente não tinha voz, tanto que eu comecei a fazer comercial, eu era da categoria modelo que fala. Você tinha também essa categoria, modelo que fala. Modelo que fala, entendeu? Não era atriz, não era... as pessoas se espantavam com o fato da gente ter voz, né? Isso mudou um pouco, por causa do acesso que você tem a colocar a tua voz no mundo por conta própria. Se te acontece alguma coisa, você vai lá e fala. Assim, claro, com os riscos de que as pessoas podem não gostar muito bem do que você está falando, né? Mas naquela época não, você seguia aquilo que era determinado. Se não seguisse, não trabalhava. Porque daí, assim, no meu caso, eu comecei a fazer faculdade, parei.
porque as oportunidades eram maravilhosas. Então, vai, contrato para ir. Eu tive contrato para ir para Paris. Então, os caras bancavam, tinha toda uma coisa boa, assim. Adia, faz a faculdade mais para frente, o que de fato eu fiz. Mas, assim, você precisa. E aí, na hora que você já saiu da casa dos seus pais, que você já tá em Paris, que você, né, você quer estar lá, você quer sair na Vogue, você quer sair na Marie Claire, né? Você quer fazer aquelas fotos incríveis, maravilhosas, tua cabeça já tá feita. Você quer muito. Então, você se submete ali, de certa forma, do que é preciso, né? Mas foram tempos, assim, muito difíceis. Imagino. Foram tempos muito difíceis. A pressão estética e a solidão eram temas muito poucos discutidos na sua época de modelo. Como a saúde mental das modelos era tratada ou ignorada, nos anos 80, 90... Até 2000, 2010, em eu acho que é comparação muito a recente. hoje. Olha, não existia esse assunto de como que a gente estava se sentindo. Ninguém estava muito preocupado. Assim, as coisas têm que acontecer. Você tem um X tempo para fotografar, você tem um X tempo para ensaiar, você tem um X tempo para desfilar, você tem as coleções acontecendo uma atrás da outra. E, em geral, a questão da solidão, as brasileiras, elas sempre foram muito afetuosas. E a gente sempre viveu meio na comunidade brasileira. Talvez outras meninas de outros lugares, né, ficassem mais, assim, dispersas. Mas as brasileiras, a gente se ajudava, a gente vivia próximo, entendeu? Então, eu nunca sofri de solidão também. A maior parte das vezes que eu viajei, eu estava casada, então meu primeiro marido era modelo, então a gente viajava juntos, né? Agora, eu acho que a maior questão de saúde mental era a pressão estética, né? E os distúrbios, né? Que você acabava, de certa forma, desenvolvendo, porque assim, você ficava o tempo inteiro se medindo, o tempo inteiro se pesando, assim, preocupada. Outro dia eu estava pensando, eu sou uma pessoa que adora cultura, né? Eu falei assim, cara, eu acho que as primeiras vezes que eu fui para Paris, para Milão, eu nunca estive em nenhum lugar sem estar dentro da minha cabeça pensando o que eu ia comer, o que eu não ia comer. Então eu podia estar no Louvre vendo a Mona Lisa. Mas na verdade eu estava preocupada se eu ia entrar na roupa do fitting, assim, o controle do corpo. Não é nada saudável, entendeu? Pelo menos na minha época não era. A gente não falava de nutricionista. Hoje em dia as agências têm nutricionista. Hoje em dia as pessoas se preocupam com a alimentação muito mais. Com a saúde mental. Saúde mental. Naquela época não. Era meio, olha, vamos aí, você podia ter 17 anos, 15 anos, não importa. E como que você fez as pazes com o seu corpo e o transformou de ferramenta em lar? Como que você conseguiu fazer? Olha, foi um processo muito lento, né? Porque você acaba adquirindo um senso estético que é muito rígido. Então, durante muitos anos, eu não me sentia bem, por exemplo, com o peso que eu tô hoje. Eu achava, assim, que eu não estava bem, que eu estava fora do peso, que eu precisava emagrecer. Eu deixava roupas de números muito menores lá no meu guarda-roupa, porque um dia eu vou voltar a usar essa roupa, entendeu? Não adianta, porque o tecido muda e ele fica todo errado. Uma roupa hoje em dia, deu 1 ano, se você não usou, você vai colocar, ela não veste igual. Então. Ela muda. Não, e na verdade você não tá no presente, porque o presente é que você tá com um corpo diferente. E aí, quando você vai envelhecendo, que você entra na menopausa e tudo mais, assim, teu corpo pede outras prioridades. Sim, saúde e tudo isso, mas assim, não é você ficar num padrão de modelo de 1990 ou dos anos 2025, entendeu? O corpo pede outra coisa, as pazes, Jane, eu acho que eu só fiz quando eu comecei a meditar muito sério. Quando eu entendi que eu sempre fui muito espiritual, eu sempre tinha um interesse muito grande pelo mundo espiritual, desde 18, 19 anos. E eu sempre tive interesse por meditação. Eu aprendi várias técnicas de meditação. Aí quando eu cheguei na meditação Vipassana, que é... Como é o nome? Vipassana. Eu sempre quis aprender meditação. É maravilhosa. Eu ainda não consigo entender um método pra... Essa é uma técnica, é um nome em Pali, que era a língua que o Buda, o Siddhartha Gautama, falava na época dele, 2.500 anos atrás. É uma técnica que foi a responsável pela iluminação dele. Ele ficou durante muitos anos atrás de uma técnica e ele chegou a essa. Vipassana significa ver o que é. Na verdade, a meditação
ela treina você a não ter nem apego nem aversão, a ser uma pessoa equânime, equilibrada, né? Então, quando eu comecei a entender outros corpos que eu tinha, que estavam para além da matéria, e quando eu comecei a ter experiências durante o processo de meditação, de desmaterialização, de entender só que eu era um campo vibracional, aí automaticamente eu comecei a ficar em paz com esse corpo, mais em paz com esse corpo, porque eu entendi. E você faz também exercícios para desapegar do seu Sim. corpo e se preparar para a passagem, né? Na verdade, o budismo, eu não sou budista, e a meditação que eu faço, ela não é dogmática, ela é uma técnica de meditação. Entendi. Aí você começa a entender outros níveis de consciência, de dimensão, de materialidade, de campos vibracionais que você nunca viu, que você nunca sentiu, que você nunca experimentou. Porque essa meditação, ela faz você experimentar a impermanência, o que é o apego, o que é a aversão. Porque tudo fica... Você sente. Você sente, entendeu? Vidas e vidas lá. É chamado Sankara, são cascas de energia que você vai carregando, para quem acredita em encarnação, de muitas e muitas vidas. E essa meditação, ela vai liberando isso. Quanto tempo de meditação até chegar nesse estágio? Acho que eu comecei a meditar em 2007. Mais de quase 20 anos, né? Para você chegar nisso. Uhum. Eu não fiquei meditando como deveria o tempo todo. É uma meditação, uma técnica que exige bastante. São 2 horas por dia, uma de manhã, uma no final da tarde, ou no comecinho da noite. Então, durante muitos anos eu fazia períodos grandes de 2 horas por dia, depois eu ficava só em 1 hora, daí alguma coisa acontecia, eu ficava meio, não quero. E isso faz a diferença? Muita, muita. Porque você perde totalmente o equilíbrio da mente. E você entende o que é uma mente equilibrada e o que é uma mente completamente perturbada. E uma mente que não está no presente também, que é como eu me sentia a vida inteira. Como atriz, por exemplo. Eu dava o texto, eu não estava no diálogo, eu não estava no jogo com outro ator. Entendi. Eu estava criticando o que eu tinha acabado de falar ou pensando na deixa. Poucos momentos, talvez no Teatro Oficina, que eu trabalhei com o Zé Celso, poucos momentos no palco, eu realmente me senti presente e, assim, falando aquele texto com a vida da personagem no coração, nas mãos. Você está falando numa área, atuando num trabalho, mas eu acho que isso acontece com todo mundo na vida. Cada vez mais. A gente nunca tá. A gente tá sempre lá, para trás ou para frente. É muito difícil ficar na presença, né? Muito. Você tá aqui, é tipo assim, o que eu vou ter que fazer, o carro que eu vou pagar e não sei o quê, eu tô aqui, eu tô pensando, e agora à noite, amanhã eu vou não sei aonde, meus filhos e não sei o quê. Essa consciência que você teve, você fez com a meditação. Você acha que uma pessoa... Estudos também. Kabbalah, budismo, Vedanta. Durante a pandemia, eu estudei muito Vedanta. Eu trabalhei muito durante a pandemia e todos os momentos que eu tinha livre, eu estava escutando podcast, aprendendo outras filosofias espirituais. Que tudo, no fundo, é a mesma coisa. Você é um ser espiritual tendo uma caminhos diferentes, mas é uma toda a mesma experiência na história. matéria, entendeu? E a gente é testado o tempo todo. Eu que sou roteirista, a gente vai falar depois dessa transição, é como se tivesse assim alguém lá em cima o tempo todo escrevendo a próxima cena da nossa vida. Como é que eu vou fazer a Giane saber de tal coisa? Decidir tal coisa. Talvez eu faça um carro, dar um totozinho na traseira dela, daí vai descer a pessoa, ela vai conversar, de repente essa pessoa está tendo um péssimo dia, você vai ajudar essa pessoa. É tudo orquestrado para nossa evolução. Assim, para quem, claro... Para o aprendizado. Para o seu aprendizado. Então, se a gente permanece nesse lugar de mais humildade, no sentido de, peraí, tem alguém aqui... Vou botar um obstáculo aqui para ela entender que não é assim que se faz. É de um outro jeito, mas ela vai ter que apanhar aqui, ralar o joelho para poder conseguir. O outro é sempre espelho. Se você se abre para o outro... Eu posso contar uma história, que depois a gente vê se fica ou não, com o próprio diretor aqui, do seu programa, com o André. O André e eu, nós nos conhecemos num trabalho que era uma série documental para o Canal I,
que eu estava dirigindo. Nunca tinha dirigido nada na vida, a não ser umas pequenas pílulas de audiovisual. O Serres, que era o dono da SP Telefilme, me propôs, eu aceitei. Só que eu, assim, sou extremamente perfeccionista. Sérgio, era foda pra caralho. Você viu o talento na pessoa de longe. Exato. E eu estava muito preocupada em fazer as coisas certas. Eu escrevia o roteiro, eu dirigia e o André produzia. E o André e eu, de certa forma, estávamos muito inseguros nas posições que a gente ocupava, né? E eu tava, de repente, eu me via dentro da ilha editando o programa também. Então eu fui assim, galgando assim, novas atividades. Insegura não, a gente tava morrendo de medo. E aí, cara, ele cometeu um erro de conte. Ele esqueceu de falar para as meninas no dia da gravação que elas tinham que ir com a roupa do dia anterior. Isso fez com que eu tivesse que reescrever um monte de coisa. Na hora que estava acontecendo aquilo, eu tive um insight, assim, eu pensei, cara, tá tudo certo eu admitir que eu tô com medo de dirigir, que eu tô com medo de errar, que ele também tá. Ele tá espelhando pra mim uma coisa que eu tô tentando fazer de conta que eu não tô sentindo, que tá tudo certo, que eu domino. Não, na hora que eu me permitir o erro, né? Como tinha acontecido com ele, a insegurança. Cara, a nossa relação ali nunca mais aconteceu. Quando eu permitir que ele fosse espelho para mim e conseguir entrar na minha vulnerabilidade e conseguir enxergar o que eu estava sentindo, o que estava me dando medo, qual que era a pressão que eu estava sentindo, que ele estava me ajudando a enxergar, que eu me coloquei nesse lugar, a gente foi até o final daquela temporada sem nenhum problema. E ele falou que era vice-versa também, era um espelho. E ali, depois já se consolidou uma relação. Ele já estava com o Ângelo Nunes fazendo, o André Nunes e o Ângelo Nunes, né? Eles já estavam desenvolvendo uma série de animação infantil baseada no universo da moda. E poucos anos depois, não sei, não vou saber precisar, talvez 5 anos depois disso, ele me chamou para ser a roteirista junto com uma outra roteirista, né? Ele falou, foram 3 anos e meio, exatamente. 3 anos e meio. Então, assim, cara, foi um momento que, como a gente chama na área do audiovisual, um turning point, um momento de mudança. Se a gente aceita esses momentos, é de uma grandiosidade de se permitir. Absurda. Se permitir ver o que o outro tá te trazendo, entendeu? Se permitir ver, peraí, esse cara tá esperando alguma coisa para mim, eu preciso... E a vulnerabilidade. Mas para ter isso, você acha que você tem que estar presente, né? A pessoa tem que estar ali presente e focado naquela história que a gente estava falando há pouco. Não está em outro lugar. A pessoa, para sentir isso, ver isso, ela tem que estar vivendo aquilo. Quando você pratica bastante meditação, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo uma conexão com o seu eu superior. Para quem acredita, eu acredito que a gente tem uma parcela da nossa alma que está no mundo espiritual. E lá, ela tem outra visão. Essa parcela, ela consegue enxergar o futuro, coisas que a gente não tem acesso, né? E de vez em quando vem insights, né? Para quem escreve, que sabe quando uma ideia tá dentro da cabeça e quando ela vem do mundo de fora, que eu chamo, do mundo de cima, dos caras lá em cima, você vai tendo insight. Você vai meditar, daí você começa a pensar, cara, tá me espelhando. E aí você tem que se abrir, você tem que fazer uma escolha. Você vai realmente se permitir ser vulnerável e encontrar essa força que existe na vulnerabilidade, porque mulher também não pode errar, entendeu? É cobrada mais ainda. É cobrada 1000 vezes mais do que os homens, né? Em tudo? Em tudo, em absolutamente tudo. E não era diferente na nossa área ali de direção, que pouquíssimas pessoas dirigiam, entendeu? Ainda mais uma série documental de reality, não tinha. Muito pouco mesmo. Sim, né? Era o começo, né? Era o começo. Então, eu acho que você tá aberto a receber essas mensagens no sentido de estar aberto a manter a conexão e tá olhando para a vida com um olhar de discípulo, assim, de falar assim, cara, eu estou aqui para aprender muita coisa. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E o tempo todo a compaixão divina, a misericórdia divina tá lá escrevendo a próxima cena. Estão, entendeu? Para você evoluir. Se você se abraça a isso, se agarra a isso, você evolui, entendeu?
Vai melhorar 100%, a vida vai ser mais de rosa? Não. Não, porque você tá aqui pra aprender Não, ainda, porque esse amor. planeta é um Senão você não planeta. estaria mais aqui. É um planeta de expiação, de sofrimento. É para quem é sensível, Sim. não sei se você gosta de astrologia, eu sou câncer com peixes, então eu sou extremamente sensível. Ah, eu sou canceriana também. Então, a gente é muito sensível, É. né? Então, essas dores do mundo, você não quer ver pessoas sofrendo, você quer um mundo melhor, um mundo mais evoluído, né? Claro. E aí, então, eu acho que, por isso que eu falo, todos os lugares onde eu estive, mesmo que eu não estivesse presente, e todas as situações que eu vivi, foram situações que me prepararam para a gente estar conversando aqui agora. Entendi. Tudo. Absolutamente tudo. Os retiros de Vipassana, os trabalhos que eu conquistei, os trabalhos que me tiraram, as inúmeras vezes que falaram para mim, faz aí, não fala, fica quieta, porque mulher, não, por exemplo, mulher não escreve comédia. Você tem que dar graças a Deus de estar A oportunidade. fazendo esse longa, porque mulher não escreve comédia. No Brasil é só homem que escreve comédia. Você fala, entendeu? Então são coisas assim que você fala, e aí, o que eu tenho que aprender? Às vezes a resposta não vem na hora. Outro dia eu estava meditando, me veio uma resposta de um negócio que aconteceu há 5 anos, entendeu? Você fala, cara, é isso. Me liguei agora. Assim, é isso. Tudo faz sentido. Mas tudo está ajudando, entendeu? Tudo está ajudando você a evoluir, né? A decisão de deixar uma carreira de sucesso na moda para começar de novo no audiovisual é corajosa. Qual foi o estalo e o momento que você percebeu que seu futuro estava na escrita e não mais nas passarelas ou nas revistas e campanhas? Olha, não foi simples, né? Eu comecei com muita sorte na minha carreira, eu rapidamente fui para fora, só que rapidamente eu também fui caindo em situações muito complexas, tipo ir para uma agência em que o dono da agência falava todos os dias, ó, você quer ser a linda evangelista? Então você tem que ficar comigo e comigo para Mônaco. Ó, aqui a minha mulher. Esse cara tá sendo acusado agora de estupro de dezenas de mulheres. Ele era dono de uma agência em Paris. Quem é? Acho que eu não vou falar porque, assim... Ou a gente tem que falar mesmo o nome desse cara. Acho que se você pesquisar agência francesa, assédio, entendeu? Você vai achar. A conta chegou, então, né? Muitos anos depois, ele não está preso ainda, mas tem mais de 30 mulheres, fora todas as outras que nunca falaram, né? Então, ele é um tipo de pessoa que isso tinha muito, né? Que assim, ele era o rei imagina, ele era dono uma das maiores agências, ele conhecia todas as revistas, ele punha e tirava você dos trabalhos. Super profissional, então. Exato. E ele era um homem que não via limites para o desejo dele, entendeu? Então começou assim. Aí eu falei, não quero mais ficar aqui. Daí eu vim para o Brasil e eu fui chamada para fazer uma novela na Rede Globo, porque eu fazia muitos comerciais e o autor da novela, o Cassiano Gabus Mendes, me viu num comercial de Kellogg's e falou, nossa, essa mulher linda, maravilhosa, quero ela na novela. Aí o Paulo Biratã, que era o diretor de núcleo na época, me chamou para fazer um teste. Eu fui aprovada e fui fazer o Mapa da Mina, que foi a minha primeira novela lá na Rede Globo. E durante esse processo de novela, primeiro que eu já não via muita graça mais em ficar só desfilando, porque quando você vai para o palco, quando você vai para frente da câmera, depois, para mim era tipo meio que dar um passo para trás, entendeu? Porque a gente está falando de um tempo que não tinha grandes coleções. Eles montavam uma passarela falsa na agência e isso era Vogue Coleções. Era a gente desfilando num palquinho falso. E aí eles montavam como se a gente tivesse desfilado. Tinha, assim, 4 grandes desfiles por ano. A Zump, a Fórum, a Maria Bonita, sei lá mais quem. Pequenos desfiles, as feiras de moda. A gente não tinha ainda mercado, né? Um mercado, um São Paulo Fashion Week da vida, né? E aí eu comecei a falar, não, eu não tenho muito interesse. E aí, cara, sim, é uma coisa recorrente. O assédio moral, o assédio sexual. Aí eu tive dentro da Globo com esse cara. Daí eu tive no mundo da moda, assim, de um grande produtor que virou e falou, eu tinha acabado de fazer a novela, daí eu tinha feito um filme de soufflé que era... assim, maravilhoso, com o Ricardo Vanchin, que era um maior diretor, uma equipe francesa, uma coisa maravilhosa, ganhei muito dinheiro.
Cara, eu tava com o cabelo mais comprido, eu queria ser dona da minha imagem, um pouquinho. Uhum. Dá licença, que o corpo é meu, o cabelo é meu. O cara falou, não, agora a gente vai ter vários desfiles que vão acontecer e eu quero que se jogue nas nossas mãos, que é o que a gente quer cortar, pintar. Eu falei, olha, eu não tô afim de cortar meu cabelo, mas ele era meu amigo, de eu frequentar a casa dele, o sítio, entendeu? E eu falei assim, como a gente tá conversando aqui, eu não tô afim de cortar o cabelo, meu filme nem estreou ainda, o Soufflé, nem estreou. Não quero cortar, não quero pintar, sou alérgica, tenho dermatite, não quero ficar descolorindo meu cabelo, nem tem condições. E ele não gostou. Que você foi sincero. Não gostou, assim, eu falei também é outra coisa, né? Eu não ganho dinheiro com desfile, eu ganho dinheiro com publicidade. Que era verdade. A gente tinha 4 desfiles por ano. E ele? E ele ficou assim, Ofendido. ofendidíssimo, e ele me boicotou, literalmente, a partir daquele momento. Eu nunca mais. Eu fiz assim mais 3 ou 4 desfiles importantes. Mentira. Ele me cortou totalmente. Eu entrava. Aí começou esse universo do Morumbi Fashion, de São Paulo Fashion Week. Eu entrava, o que é um casting, né? Para quem não entende. Você entra, que tem os clientes sentados aqui, você entra com o seu book, eles dão uma olhada. E eles pedem para você caminhar de um lado para o outro, para eles verem como que é o seu andar, porque é um desfile. Na hora que eu entrava nos castings, eles se levantavam e saíam. Eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. Aí, eu que era uma modelo, que era uma top model, cachê A, que fazia tudo que tinha acabado de fazer uma novela, que estava com cachê lá em cima. Ele virou para mim, virou um dia quando precisou de uma modelo a mais ali no negócio que eles estavam fazendo e falou para o meu booker, olha, fala para ela que se ela quiser voltar a trabalhar foi a secretária dele que falou, com o fulano, ela vai ter que aceitar o cachê X, que era 1/10 do que eu costumava ganhar. Mentira. Era para me humilhar mesmo. Né? Só que assim, o que você fazia? Você tinha o meu apartamento comprado que eu precisava pagar as prestações, entendeu? E eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Daí eu entendi o que tinha acontecido. Que o cara se ofendeu terrivelmente. Então, na hora que essas portas se fecharam, então eu não queria mais voltar para Paris por causa do assédio lá, eu não queria mais voltar para Globo por causa do assédio lá. Aconteceu isso no negócio. Eu falei, peraí, quais eram os meus sonhos de menina? Quais eram as coisas que ficaram lá na estrada da minha vida lá para trás, que eram coisas que eu tinha paixão, que eu tinha, né, que meu sangue esquentava para fazer? Aí era escrever. Porque eu, desde novinha, eu escrevia peças na escola para os meus amiguinhos interpretarem, eu escrevia poemas, eu escrevia, mãe, eu quero participar de tal concurso, entendeu? E aí eu comecei a me preparar. Eu comecei a fazer cursos de extensão universitária dentro lá da USP, na área de roteiro, na área de direção. Na hora que eu comecei a frequentar a cidade universitária, eu falei, cara, eu não tenho um curso superior. Como assim? Eu era aquela menina melhor aluna na minha família, todo mundo estudou, eu não vou estudar. Eu falei, quer saber? Eu vou prestar faculdade. E eu queria prestar a USP, porque meu sonho de adolescente era fazer a faculdade na USP, né? Cara, daí eu peguei firme, comecei a estudar, falei, mas peraí, eu vou fazer audiovisual, cinema, né? Que na verdade era cinema ou artes cênicas. Não, era um período de 8 horas. Nesse momento eu já tinha 32 anos, não dava pra eu ficar 8 horas estudando. Era período integral, nenhum desses cursos era meio período, entendeu? Daí eu resolvi fazer letras, porque eu ia ter uma formação em cursos em matérias que eu podia ir juntando no meu currículo de escrita criativa. E aí eu podia frequentar a ECA para estudar roteiro, para estudar direção. Eu fui estudar psicanálise na psicologia. Eu fui fazer o que agora eu vou estudar. E continuar fazendo meus testes de comercial, porque eu continuava fazendo alguns comerciais. Sempre estava ainda trabalhando. E aí, assim que eu comecei a entrar na universidade e comecei a estudar dramaturgia e direção, eu já comecei, agora eu quero escrever uma primeira peça. Aí eu me juntei a um grupo, fui escrever uma primeira peça, nós fizemos uma amostra de dramaturgia, eu fui dirigir meu texto, e sempre assim, eu não sei, mas acho que eu quero, eu vou me meter aí, entendeu? Eu estudava, pesquisava, sempre fui muito CDF, assim, e fazia. E aí as portas foram se abrindo. Tem pessoas da minha família que trabalham no audiovisual, que depois de muito provar que eu tinha competência, eu fui entrando, família, né? Família. E o Serres, né, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, me deu oportunidade, porque eu fazia muitos vídeos como atriz para ele, né? Para eles lá, vídeos institucionais e tal.
me deu a oportunidade de dirigir essa série documental. Logo depois eu entrei numa grande produtora, agência de conteúdo, porque assim, não existia lei da TV paga. A produção do audiovisual brasileiro, a gente está falando de uma época que, assim, o plano Collor, né, o governo do Collor, ele acabou com a Embrafilme, ele acabou com o cinema nacional. A gente teve uma retomada ali em 1994, mas esse momento que eu estou falando já é 2010. Então, a gente já tinha uma produção de cinema, mas de TV era pouca, porque não tinha uma lei. A lei tinha acabado de entrar em 2008, obrigando os canais a cabo a produzirem, coproduzirem com as empresas brasileiras, né? Aí as janelas de oportunidade começaram a aparecer. Então, todo mundo tinha que produzir conteúdo nacional. Por lei. Por lei, pela lei. Essa lei existe até hoje, né? Agora a gente está batalhando para que essa lei se estenda para o streaming, porque o cabo está perdendo muita força dentro do audiovisual e o streaming está com tudo, né? Ah, não estende pro streaming? Por enquanto ainda não. Essa é uma batalha, porque isso é lei, então tem que passar pela Câmara, pelo Congresso. Eu achei que... pelo Senado. Não, ainda não foi aprovado, né? Não foi. Ainda. Eles estão fortemente fazendo lobby. Que isso mudou muito o mercado, né? Mudou. Assim, mesmo Glitter Model, que é a série que a gente fez 5 temporadas, que estava no Disney Channel, a NBC Universal, a distribuidora, mais de 80 e tantos países, tudo isso é produzido com a ajuda da lei da TV a cabo, porque esses caras têm que produzir conteúdo. Então, teve toda uma formação de indústria que surgiu por conta das leis que foram sendo criadas, né? Então, mas no começo da minha carreira, o que eu entendi? Logo eu já tive filho, então eu tinha filho para sustentar. Eu falei assim, peraí, se eu ficar só esperando a oportunidade para escrever um longa-metragem, talvez eu não vá conseguir sobreviver. Então, cara, eu não tinha... Assim, eu escrevia conteúdo para marca, pequeno, médio, grande. Eu escrevia documentário. Eu fui aprendendo, eu escrevia série documental, eu dirigia pequenas coisas. Aí eu comecei a vender os meus projetos de audiovisual, então vender para fazer longa, entendeu? Daí comecei a trabalhar muito, assim, comecei a ter um volume de trabalho constante, né? Um currículo, porque é difícil você... Existem duas situações. Uma que é o trabalho autoral. Ou seja, eu sento lá na minha casa e falo, o que eu queria escrever? Eu quero escrever sobre as botocudas, as mulheres que estão completamente enlouquecidas com as questões estéticas, que estão pirando. Eu vou fazer uma peça sobre isso, beleza. Aí eu vou ter que ir atrás de arrumar um diretor para essa peça, esse cara vai ter que arrumar um produtor, e eu quero vender isso para longa-metragem. Aí eu tenho que criar um argumento e levar para alguém, conseguir alguém que compre isso. Então tem o trabalho autoral, que é assim, para quem é artista é fundamental. Você não quer ficar só escrevendo, só prestando serviço, por mais liberdade que em muitos projetos a gente tenha, que você seja autor em muitos projetos, a verdade é que você está prestando serviço. No final das contas, tem alguém que vai dizer, não, muda essa personagem, né? E no autoral, você tem uma margenzinha um pouco maior de você poder ter a ideia e essa ideia tá lá na frente, mais ou menos como você imaginou. Então, eu já fui entendendo, cara, que eu tinha que saber escrever vídeo institucional, que eu tinha que saber conteúdo de marca, que eu tinha que saber escrever longa-metragem, que eu tinha que saber escrever série. Então, naquela época, a gente não tinha tanto volume de informação. Era livro, comprava livro na Amazon em inglês, recebia caixas de livros, de manual de roteiro, de manual de séries, o que precisa ter, comédia, e ó. Isso tudo você que foi entendendo, foi correndo atrás. Colegas de trabalho, o que você está lendo, o que você está fazendo, e aí? E aí, estudando, porque, na verdade, o nosso água estava batendo ali atrás, você não pode parar de estudar, porque sempre tem um formato novo, sempre tem algo diferente, né, que você tem que lidar. E com isso, eu fui me engatando, digamos assim, em uma coisa, em outra coisa, porque eu entendi que eu precisava ser versátil, que tinha que ser diversa, que eu tinha que... E eu amava animação infantil, na faculdade eu tinha feito 4 semestres de literatura infanto-juvenil, então eu comecei fazendo animação infantil, numa coprodução com o Canadá, depois eu trabalhei com o pessoal lá da cultura, enfim...
uma coisa atrás da outra, uma coisa levando a outra, mas com muito estudo, com muita dedicação, com muita determinação e com muita ajuda também, entendeu? Porque quando você não tem currículo, você está começando, é difícil você conseguir que alguém vá ler um texto Sim. seu, porque o nosso trabalho alguém precisa ler. É. Ler, parar, sentar ali e falar, deixa eu ver isso aqui. Então, eu também fui atrás de uma formação, porque tinha muito preconceito contra a Sim. mulher bonita, inteligente, né? O legal é você ser bonita e burra. Até hoje. Até hoje. Então, assim, o que eu ia Não ser? é que é legal. Uma ex-modelo, ex-atriz que quer escrever? Não, eu fui me formar. É mais fácil quando é assim. Não é que tem que ser É. assim que eles querem, que é muito mais fácil, né, de lidar quando é assim. É muito mais fácil. Então, eu fui atrás também de me desenvolver intelectualmente, profissionalmente, né? E fui muito abençoada com as oportunidades, assim. E no final das contas, mesmo quando eu estou prestando um serviço de algum projeto que talvez não seja exatamente, eu não me sinta identificada, assim, no meu core, né, no meu centro, eu sempre me coloco a serviço, sabe? Eu falo, cara, se eu estou escrevendo isso, Vou escrever então. então eu vou escrever do melhor jeito, eu vou tentar, de alguma maneira, dar uma pitadinha aqui das coisas que eu penso, uma abertura de consciência, assuntos, valores, entendeu? Ó, o roteirista é o primeiro arquiteto de um universo. Como que você lida com a responsabilidade que suas palavras e personagens irão moldar a percepção de milhares de pessoas? Olha, eu lido com uma certa confiança de que o meu preparo e o preparo de todo mundo que está trabalhando comigo vai me dar esse embasamento para ser canal de transmissão de ideias e histórias. Porque honestamente, eu não acho que as histórias nascem de dentro da gente. A maioria das histórias nascem de um mundo das ideias, como diziam os gregos. Tem um mundo das ideias e essas ideias, pum, vão caindo na gente. A gente vai... Seria da conexão? A conexão. Tá tudo aqui. Você vai tem se que ter- apropriando. Às vezes você está sentado escrevendo, de repente vem uma frase, é de fora do seu cérebro. Você não tá concatenada com o que você estava pensando. Você tem o que é chamado de insight. Isso tudo, para mim, vem de fora. Então, assim, é muita responsabilidade, principalmente trabalhando com o público infanto-juvenil, né? Hoje em dia, eu tenho algumas coisas que eu vejo, assim, de escolhas que eu fiz em certas histórias que eu falo, talvez com o que eu entendo hoje, como a vida, né, e o mundo se desenvolveu desde então, talvez eu tivesse tomado outros caminhos, né? Mas a gente só aprende fazendo, Sim. né? E é muita responsabilidade mesmo, né? Mas é uma responsabilidade coletiva. É o diretor, é o editor, é uma rede de roteiristas, né? Muitas vezes você está num cargo de chefia, cabe a você fazer com que a paz e o reine para que os cérebros possam. Eu começo uma ideia, você mete bala, brainstorm. exato, mete bala de continuar, daí ele fala, complementa, daí as personagens vão nascendo. E às vezes a gente tem uma encomenda de um trabalho, como foi o caso do Glitter, né? Assim, olha, nós gostamos dessa aqui a premissa dessa série, essas aqui são as personagens, e a gente precisa que seja desenvolvido uma primeira temporada. Então o que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai revisar, a gente vai melhorar, a gente vai pensar nos valores de cada história. Que história de criança tem que ter lição de moral, Claro. entendeu? Não precisa ser uma coisa que nem fábula, que nem para criança muito pequenininha, Sim. né? Isso tem que estar muito, muito claro, mas assim, algo você tem que estar ensinando ali, né? A criança não pode entrar naquela coisa vazia. Pelo menos a escola na qual me formei é a escola de psicopedagogas, de gente interessada em amparar a criança, Sim. não deixar, né, qualquer coisa entrar na cabeça deles. Então, assim, é muita responsabilidade, mas é uma responsabilidade compartilhada, entendeu? Porque o audiovisual, assim como o teatro, ele é feito num processo colaborativo. Sim. Assim, seja numa mesa de roteiro, seja com o diretor, e aí quando entra um canal, acaba um streaming entre o cliente, né? Aí é que a coisa ainda cresce mais ainda de palpites, né? De restrições, de pedidos, né? E a gente muitas vezes tem que entender, cara, num trabalho que é só uma prestação de serviço, talvez eu vá ter limites. Sim. Vai chegar o cliente para mim e vai dizer,
não gostei, joga isso aqui fora, Eu quero refaz. E você vai fazer. Você é uma prestadora de serviço, Uhum. né? No trabalho autoral, não. Aí, se você vai conseguir produzir aquilo, são outros 500, mas aquilo saiu da sua cabeça com uma proposta na vida, entendeu? Na prática, como você garante que ao abordar uma realidade diferente da sua, a representação seja respeitosa e fuja de estereótipos? Isso envolve consultorias, pesquisas profundas, salas de Muito, roteiro diversos. muito. Envolve, primeiramente, pesquisa, muita pesquisa, porque não tem como você falar de um universo que você desconhece. É Uhum. impossível. Né? Aliás, eu sempre digo que quando você tiver com algum bloqueio para escrever, né, a famosa página em branco, cara, para o que você está fazendo e vai pesquisar. Porque o que está acontecendo é que você não está nutrido, alimentado o suficiente para falar daquilo. Então, você precisa pesquisar. Você precisa pesquisar, você precisa de consultoria de pessoas que são especializadas dentro daquelas temáticas, dentro daqueles gêneros, dentro daquelas raças, entendeu? Dentro da diversidade que está proposta ali, né? E sim, se você puder, se o orçamento permitir, se o canal favorecer, você vai ter uma mesa diversa. Mas Sim. a realidade é que nem sempre as pessoas diversas têm experiência. Então, elas não estão muitas vezes elas ocupam ainda um papel de assistência, né? A gente precisa preparar essas pessoas para elas poderem assumir um papel de júnior, de sênior e de chefia. E está acontecendo isso. A gente está falando de uma coisa que mudou muito desde 2018, né? Então, é pesquisa, é consultoria, é sim diversidade, é se interessar pelo outro, acima de Uhum. tudo. Porque o outro é a matéria principal da escrita, entendeu? O ato de escrever pode ser solitário e por vezes exaustivo. Qual é o seu ritual para proteger sua saúde mental durante processos criativos intensos? Muitos, né? Primeiro, eu sou uma pessoa que preza por uma alimentação super saudável. Eu sou vegetariana há muitos anos, sou natureba desde os 18. Então, eu acho que a forma como você está nutrindo o seu corpo Desde os 18? desde os 18. Então, como você está nutrindo o seu corpo, isso interfere demais na sua saúde mental, no seu intestino, que é o seu, já dizem que é o Que é o segundo cérebro. cérebro, entendeu? Se você está totalmente desregulado, você não tem como você estar bem de cabeça. Meditação, como eu te falei, né? Que é no mínimo uma, e em geral 2 horas por dia. Eu faço de manhã, de madrugada, acordo 4 horas da manhã, medito, começo o meu dia. Gosto muito da madrugada, do começo. Não sou aquela escritora Diurna. notívaga que fica lá 200, né? Que fica a noite toda escrevendo. Não sou essa pessoa. Meu cérebro escureceu. Você é diurna, Melatonina. então. Totalmente. Eu sou totalmente. E caminhada. Eu acho que a gente quando escreve, primeiro, você fica sentado muito tempo, por mais que você faça os exercícios que os fisioterapeutas te pedem, que você levante a cada tempo para o sangue circular e tudo mais, né? Porque a gente trabalha Sim. com posições que você pode desenvolver, né? Sim. Essas coisas de repetição. Tem que ter uma cadeira legal, tem que ter uma mesa numa altura correta, essas coisas têm que estar, senão você começa a sentir uma super dor aqui, você Mas você consegue. não foca. Não, daí não, aí você estraga seu corpo. Ele Uhum. precisa ficar lá sentado. Então, caminhada, exercícios de musculação e tudo mais, mas caminhada, tirar da cabeça e ir para o corpo, ir para a respiração, ir para o pé que está um atrás do outro, entendeu? Para mim é fundamental. Inclusive no processo criativo. Então, se eu recebo um briefing e falo, recebo um briefing, né, que é assim o escopo do que tem que ser desenvolvido no trabalho, aí depois eu começo a pesquisar aquele assunto, eu leio tudo que chegou do cliente. Em geral, depois do primeiro dia que eu pesquisei e ouvi tudo que tinham que me falar, eu tiro um dia só para deixar marinar todas as informações que eu tive e faço exercício físico. Porque eu vou tendo insights enquanto eu tô caminhando, daí eu gravo, entendeu? Se eu fui numa padaria tomar um café, que agora eu tô morando numa fazenda, mas quando eu tava em São Paulo, é muito, muito bom. Eu escrevia ali, anotava, entendeu? E depois eu me permitia voltar. Eu tinha um ócio criativo, que eu acho que para minha natureza, pro tipo de escritora que eu sou, de roteirista que eu sou, eu preciso do ócio criativo. É meio período, entendeu? Não estou falando de tirar dias e dias, não. Eu preciso de uma breve pausa entre receber aquilo que eu tenho que fazer e começar a sentar ali
para começar a executar aquilo. Entendi. Você Então, tem que absorver só aquilo. que isso você só conhece, você só entende com anos de prática. No começo você desespera, assim, como assim eu não tô com vontade de escrever? Como assim, se eu não escrever agora, será que vai dar tempo? Daí depois você entende, não, vai dar tempo. A cobrança, né, de É, entrega. e é porque a gente tem prazo, né? Sim. Tudo tem prazo, né? E então é isso, eu procuro trabalhar com a mente na meditação, nessa parte etérea mesmo, e o espírito, para estar muito conectado, né? Que eu acredito nisso. Mantenho uma saúde ali, em como eu me posiciono, Física. na minha cadeira, alimentação boa e caminhada. Porque não é simples você ficar, às vezes você fica 12 horas escrevendo, entendeu? 10 horas, Na mesma dependendo, posição. numa mesma posição, numa É. posição, cara, onde você tá forçando todas as suas juntas. Eu não sou jovem, eu tenho 56 anos, então meu corpo já fala, ai, tá doendo. Não, eu não quero ter dor, principalmente se for a culpa minha. Vai pentear o cabelo. Ai, você fala, ai, É, meu Deus, meu ombro. Ai, que ódio disso que me dá. sem o ombro, né? Não é? Dá uma travada, você fala, ah, meu Deus do céu, só falta ir pra lombar agora eu vou travar e ferrou. Não, vamos Sim, alongar. sim, sim. Bom, você trabalha para gigantes como Disney, HBO Max, Discovery. Como que funciona o processo criativo dentro dessas grandes corporações? Quanta liberdade autoral o roteirista realmente tem? Olha, depende muito do streaming, né? Do Uhum, canal. Depende muito do que você está produzindo. Se você está fazendo um original, né? Que é o que é esse original? É uma história que eles já apresentam. Eles fazem, muitas vezes fazem um pedido para uma produtora, falam assim, cara, a gente quer contar a história dessas sereias que atravessam a Antártida e vão cantar lá em cima de um iceberg, sei lá. Vocês podem produzir isso pra gente? Aí a produtora vai falar, olha, vou montar a equipe, o que que você tem aí? Ah, a gente tem essas ideias. Aí se você vai produzir sob demanda, uhum. né? Ou você pode vender um projeto para eles. Também é algo original, afinal de contas vai ser produzido pela primeira vez, mas é algo que vem da produtora para o streaming, para o canal, e não o contrário, né? Você não está tão engessada que foi um pedido e está como prestadora de serviço, é isso? Não, você está como prestador de serviço, você está como autor também, de certa Aham. forma, mas existe uma coisa que se chama formato. Cada projeto, num certo momento dele, ele estabelece um formato. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma série documental, Operação Transplante, que é uma série que fala sobre transplantados de órgãos, né, que vai acompanhar a vida de pacientes e médicos Uhum. nesse universo, eu vendo essa ideia junto com a produtora, nós conseguimos o projeto, tudo começa a ser pré-produzido, com pesquisa. E em um certo momento a gente começa a dizer, bom, gravamos, agora aquele formato que é uma ideia num PDF, ele começa a virar Realidade. realidade numa ilha de montagem. Uhum. E aí o story producer e o roteirista, que é essa pessoa que está cuidando desse conteúdo, ele vai formatar. Ah, tem que ter X minutos, porque um canal tem um que a gente chama de clock. Uhum. Ele precisa ter 2 intervalos. Ah, no streaming não tem intervalo, mas se ele for para o Entendi. cabo, ele tem que ter, de repente, 2. Os blocos têm que ter uma minutagem específica. Então, existem coisas que são formato que você tem que seguir, né? E existem as políticas. Então, tem canais, por exemplo, que você não pode falar sobre Deus, porque você não pode falar sobre religião, né? Tem assuntos que você não vai tocar. E tudo passa pelo jurídico também. Então, tem o que o canal opina, o que é do formato, o que o jurídico vai dizer, não, melhor você não contar essa Isso vai dar história, Gi, problema. porque você pode ser processado, entendeu? Essa pessoa não quer contar essa história. Então, é complicado, porque assim, mesmo quando você vende uma ideia sua e o streaming abarca isso, ele começa um processo de desenvolvimento dessa história, né? A história primeiro é desenvolvida e depois ela recebe o green light, que é o sinal verde, para ela ser produzida. Então, são etapas do processo de produção. Tem uma parte que é mais criativa e depois a outra é a produção mesmo e depois pós-produção. Quem tem o dinheiro é que vai dizer.
como é que tem que ser. Algoritmo manda muito, né? Porque as pessoas elas entenderam que o cérebro humano ele se engata, né? De tempos em Desconecta, né? tempos ali, então você precisa estar tendo um hiperestímulo, sei lá, tem canais que a política é 2 minutos, cada 2 minutos você tem que provocar, tem Então, que ter um é turning que eu tô point, falando. entendeu? Era a minha próxima pergunta. Que tem essa pressão de criar histórias que funcionam por algoritmo. Tem também. Eu nunca passei por isso, Entendi. né? Eu nunca tive essa experiência, mas a gente sabe que existe bastante, né? E, mas eu também já tenho ouvido falar que eles estão repensando um pouco isso, né? Porque se você começa a olhar de fora, cara, muitas vezes fica muito marcado esse dedo do algoritmo, entendeu? Entendi. Agora! 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 Fica falso, fica. Porque a emoção, ela se movimenta e muitas vezes você força, fica uma coisa meio melodramática Então, você acha ou que com muita ainda. forçação de barra de ação, depende, né, do Hum, gênero da história. Mas eu já ouvi falar que depende muito, porque quando você não é uma pessoa que tem muita produção, muitas vezes você vende a ideia, né, pro canal e não é nem você que vai escrever. entendi. Eles te tiram totalmente da parada e falam assim: ai, muito obrigado, sua história é ótima, maravilhosa, só que não vai ser você que vai escrever. Eu vou chamar uma outra pessoa, porque eu acho que essa pessoa é mais competente que você. Aí você tem que escolher: você quer vender essa história e, de alguma forma, participar desse processo criativo ou não? É você que vai ter que decidir. Entendi. Não é simples. A gente tem batalhado muito com a Associação dos Roteiristas, a ABRA, para que a gente tenha um pouco de amparo nesse lugar, entendeu? Que a autoria seja preservada, que os royalties, né, que são esses direitos conexos, sejam pagos, porque a gente escreve uma coisa, a gente só recebe aquele valor e a gente não recebe. E o negócio começa a reprisar e passar em outro lugar e Não. já foi. Já foi, entendeu? Então, agora tem algumas agências de controle disso, dos direitos. A gente está se organizando, porque, como eu te falei, é uma indústria muito jovem. Uhum. Se a gente pensar que antes de 2008 a gente nem tinha lei do canal Incentivo, é. pago, e antes disso a gente não tinha nem Embrafilme. É fogo. Não tinha nada. Assim, era roots, era guerrilha, né? As Faz por pessoas, si só, né? as pessoas se produziam. Enfim, o Brasil teve coisas incríveis que foram produzidas dessa forma, mas a indústria ela se forma num certo padrão, Uhum. né? Tem uma forma de operar. E isso você só tem quando você tem todas essas engrenagens funcionando bem. Mas ser autor, de qualquer forma, eu acho que se você não estiver escrevendo o próprio livro e com um editor muito legal, dificilmente a história vai sair exatamente como você tinha pensado. Aí você. Jura? Eu ia te perguntar Ah, disso. vai, muito difícil. É a maior dor, você acha? Não, eu acho Na que hora de você ver tem a que ter obra esse. final? Eu acho que você tem que ter esse desapego, porque, por exemplo, quando você está cortando, né, são muitos cortes que você entrega até você chegar na master, que é o produto que vai ser exibido. Muda muito. Você não pode ficar, ai meu Deus, queria aquele primeiro corte. Não, o primeiro corte estava muito. Não tem mais aquele primeiro corte. A partir do momento que entrou na ilha um rough cut, que virou fine cut, Então, agora é o fine cut que tá valendo, então entendeu? nunca é do jeito que você imaginou o resultado final. Assim, às vezes é muito diferente do que você imaginou, às vezes você não participa de todo o processo, e às vezes é muito parecido, vai depender, né? A Glitter Model, por exemplo, eu acho que a gente teve muita liberdade criativa, né? Com a Monster e com a Disney, assim, com a Universal, que eram todos que estavam No juntos, né, projeto. no projeto. Assim, tinha poucas coisas que a gente não podia falar ou fazer. Poucas mesmo, assim, se você for pensar no que eu já vi por aí, entendeu? E a gente também, cara, nem ficava batendo cabeça, entendeu? O que que eu não posso falar? Não posso falar sobre isso? Eu não Tá vou bom. falar, Tudo entendeu? bem, a Eu, gente eu fala tenho de outra tanta coisa. coisa que eu posso criar. Sim. Se eu for ficar agarrada ali, você sofre. Então, assim, também é uma escolha, né? Mas, Qual é a maior dor e a maior delícia de ver um texto seu ganhar vida nas mãos de um diretor e de um elenco? olha, eu vou te falar que a minha maior experiência com
com dramaturgia no teatro, né? Assim, é muito legal, assim, quando você escreve uma comédia, que você tá sentado ali na plateia, que você tá vendo aqueles atores interpretando e vivendo as suas personagens que um dia eram só uma pequena Imagem. imagem, um pouquinho de uma voz que estava ali dentro da sua cabeça. E a reação do público. Eu acho que nada é mais maravilhoso do que você sentir a reação e você ver a reação do público diante de algo que você escreveu. Por exemplo, a gargalhada, quando você escreve uma comédia. Cara, é muito gostoso. Você vê o teatro inteiro, e aí aplauso em cena aberta, né? Que quando as pessoas amam, e os atores, assim, vibrando ali, solando, coisas incríveis, assim. É muito bom. É a maior delícia que tem. Babi, desculpa. Imagina. É a maior delícia que tem. Imagino. Você ter. Orgulho. É muito bom. E, é um... E e a aí é pior isso. dor? E a pior dor? Eu acho que a pior dor que eu tive e que eu superei, graças a Deus, foi quando eu, junto com dois outros autores, vendi um projeto e em 2 minutos a gente estava bem alienado do processo criativo, foi colocada uma outra pessoa e num certo ponto do processo eu sofri um assédio moral desse cara, que era o cara que estava colocado como roteirista-chefe, né? Ali foi uma soma de frustrações. Primeiro, porque a nossa história, ou aquele que era o nosso projeto, estava ficando totalmente desconfigurado, não tinha mais nada a Você já ver. tinha sofrido algo parecido ou não? Já. Eu tenho um certo padrão de repetição aí dessas coisas. Eu já fui muito abusada. Acho que se hoje em dia a gente considerar o que é considerado estupro hoje em dia, valesse na minha época, eu fui estuprada várias vezes. Eu nunca cheguei a ser estuprada com penetração assim, mas eu já sofri coisas horrorosas dentro do mundo da moda e assédio moral muito, como autora e como atriz, né? E como autora, eu vou te falar que é muito difícil quando você já é uma pessoa madura, que você já tem uma carreira, né? Mas não é por ego, é porque assim, não parece justo, entendeu? Que você tenha passado tanto tempo se dedicando a um projeto, que você tenha batalhado tanto para conseguir uma produtora que queira representar esse projeto, e que depois essa produtora também batalhe muito para conseguir um streaming que queira fazer o desenvolvimento disso, e aí isso ser colocado na mão de uma outra pessoa que não nem conhece essas personagens. Então, são personagens que são totalmente alienadas para essa pessoa, assim, não sabe quem são. E pra gente, para os autores, aqueles são nossos filhos. Claro. São assim, a gente quer que aquela personagem esteja vivendo aquela história, porque por trás daquilo tem uma coisa que a gente quer compartilhar, tem algo que a gente quer falar, tem uma temática que a gente quer retratar, entendeu? E aí, quando você é alienado do processo criativo, que acontece muito, não sou a única privilegiada, você fala, cara, mas que sentido faz de pegar os autores, comprar o projeto e falar tchau, Tchau. gente, fique aí na sua casa, de vez em quando a gente manda um negocinho pra vocês lerem, pra vocês verem se tá bom. Isso acontece com muita gente, E entendeu? como foi lidar com isso? Foi muito difícil. Eu sofri muito, eu não consegui manter minha equanimidade, assim, eu perdi mesmo o balanço, o equilíbrio. Fiquei, assim, não em. Eu nunca perdi a minha elegância e a minha classe, porque eu aprendi lá com os japoneses como é que a gente trabalha, né? Mas internamente, com os outros autores, assim, era muito difícil ver o que estava sendo feito com o nosso trabalho, com as nossas personagens, com as nossas ideias, né? A gente não tem nenhum tipo de condição de voz, né? E não dá para entender como que o autor pode ser alienado do processo de criação. Te frustrou muito? Me frustrou demais. Você pensou em fazer outra coisa depois disso? Teve um bloqueio? Eu pensei assim, cara, não sei se eu quero trabalhar mais com ficção para streaming. Pensei. Ali, adulta, né? Pelo Aham. menos. Porque isso não acontece só comigo, acontece com a maioria das pessoas. São poucos os autores que são autores iniciantes, né? Porque você ter uma ficção sua é diferente, né? Sim. De você ter uma produção enorme de coisas. Eu não tenho nenhuma série adulta produzida. Eu só tenho documentais e Sim. infantil, né? Então, assim, eu pensei, eu falei, mas
Que graça que tem isso. Pra Que quê? eu fico 1 ano e meio na minha casa, fazendo 1000 reuniões e pensando tudo, amarrando tudo, e aí bye bye pro gaiteiro? Assim, não faz muito sentido, né? Se você tivesse um orçamento ilimitado e carta branca, Ilimitado. ilimitado, de um grande estúdio, qual história que ninguém teve coragem de contar no Brasil e você colocaria na tela amanhã? Ilimitado. Uma história que nunca foi contada, que você. Com qualquer ator, qualquer coisa. Uma história que você acha que deveria ser contada e nunca foi contada. Num certo momento da minha vida, eu tinha muita vontade de falar sobre os bastidores do mundo da moda que eu vi e que eu vivi, e as barbaridades que eu presenciei. Era muito forte essa vontade, assim, de questionar, né? Talvez não ia ser nenhuma ficção, eu queria fazer talvez algo documental. Daí depois eu falei, não, acho que documental eu não vou conseguir acesso, porque você precisa ter acesso, né? Sim. Acho que é melhor eu produzir esse conteúdo de forma ficcional. Mas hoje em dia tem algumas temáticas que me interessam muito. Acho que talvez eu partiria para a parte ambiental. Eu acho que a gente no Brasil tem um problema muito grave no âmbito ambiental. A gente tem um excesso de agrotóxicos em tudo, né, que a gente consome. É muito difícil, graças a Deus eu estou vivendo num lugar onde eu tenho acesso à comida orgânica, que até que eu mesma planto muitas coisas, e sempre paguei 3 vezes mais para comer assim, mas eu acho que a gente tem uma crise muito grave nesse lugar ambiental e uma desconexão profunda da área política com o que é realmente o cuidado que precisa existir no planeta, com o planeta Terra. Mas ninguém parece, assim, Se importar. realmente. Parece que as pessoas estão vivendo numa realidade paralela onde não tem veneno, as águas estão limpas, o ar está super puro, entendeu? Talvez se eu tivesse um ilimitado, eu faria alguma coisa na parte ambiental. E também, nos últimos tempos, já que é tudo uma ideia, né? Eu acho que tem uma coisa do universo masculino e de um lado muito tóxico da masculinidade que a gente precisava abordar, mas de uma forma mais amistosa. Como Porque, assim? porque eu acho que existe uma tendência à polarização muito grande no mundo hoje. Uhum. Ninguém é abusador que não tenha sido abusado, por exemplo. Talvez uma pessoa. As coisas que a gente aprende na infância, até os 7 anos de idade, elas marcam muito as pessoas. E ser homem, nesse patriarcado também é muito difícil. É? Performar o que é pedido, né, do que é entendido como masculinidade, é muito difícil. E muitos homens sofrem abuso sexual, né? Muitos meninos ficam na mão de pedófilos. Muitos pedófilos são frutos de pedofilia, né? Uma das coisas que mais me espantou na vida, uma vez eu estava em Berlim, e tinha um cartaz, assim, na frente de um centro de saúde mental, estava escrito assim: se você tem pensamentos pedófilos, por favor, ligue para esse número, Aonde em isso? Berlim, Ah, na Alemanha. Porque o que eles entendem disso lá? Eu não estou nem. Veja, é um assunto muito delicado e muito sim. complexo. Você não tá Eles defendendo nada entendem, e falando. Você eles tá. entendem que uma pessoa que chega nesse lugar, algo muito grave aconteceu com ela. Pode ser, e na maioria das vezes que ela também seja fruto de abuso sexual, né? Veja uma coisa bem simples assim, se a sua mãe a vida inteira falava gritando com você, o seu padrão vai ser o quê? Uma pessoa que falava assim, não, você também vai ser a pessoa. A criança aprende como é que ela existe no mundo, através do exemplo dos pais. Então, a gente tem uma guerra hoje entre homens e mulheres, entendeu? Que também é tóxica.
Sim. Você ficar falando do jeito que muitas mulheres falam dos homens é quase que reproduzir a mesma toxicidade, entendeu? Eu não acho é, que a gente consegue evoluir dentro do feminismo, e eu sou absolutamente feminista, sem a gente estar, de alguma maneira, de mãos dadas, entendeu? Porque o papel, a gente não tem que educar o homem. Mais ou menos tem, porque as Claro que tem. mulheres educam os homens, né? Assim, as mães, em geral, uma família, um núcleo familiar é mamãe e filho. Uhum. Pai pode estar faltando, mas mãe e filho em geral tem. E essa mulher está educando esse filho, seja do masculino, seja do feminino, entendeu? Então, eu acho que eu gostaria de conversar com pessoas que foram abusadas, gostaria de fazer um documentário para acolher um pouco esse lugar dessas violências todas, né? Da parte masculina. Porque da feminina a gente tem muitas frentes acontecendo, tem uma produção muito grande. Mas da Estão se masculina, falando mais, né? tá se falando mais, assim, tem um interesse enorme. Eu consumo muito esse tipo de conteúdo, mas eu acho que se a gente não consegue entender por que que um cara se acha no direito de meter a mão na cara de uma mulher, entendeu? Não sei como é que a gente sai dessa equação. Isso aumenta, né? As Eu não pessoas sei se estão. aumenta, eu acho que a gente sabe mais agora. Eu Eu não acho que sei, sempre eu teve vejo essa, esses essa... homens todos com excesso de anabolizantes, de testosteronas, de coisas assim, descendo a mão e muito violentos, Mas entendeu? isso sempre aconteceu. Mas eu acho que tá. Mas não se Eu, falavam e não se discutia sobre. você acha que não aumentou? Eu acho que a gente sabe mais. Pode ser. Eu acho De que qualquer forma, são falam, coisas muito falam violentas. No mais. Brasil, é um absurdo. Assim, quando você comenta com uma pessoa de outro país, por exemplo, da Europa, os números dos estupros diários no Brasil, as pessoas ficam. Hã? Os números dos espancamentos, das mutilações que as mulheres sofrem aqui. E assim, cara, em algum momento a gente vai ter que chegar para conversar com esses caras, para entender o que está acontecendo com eles. Entendeu? O Vipassana, nessa meditação que eu faço, tem os documentários em que eles levam o retiro para dentro das prisões. É uma coisa linda. Eles ensinam a técnica para pessoas que estão em prisão perpétua, por exemplo. Cara, essa pessoa nunca vai sair de lá. Mas em algum lugar ela precisa começar a se tratar enquanto ser humano, enquanto jornada de alma aqui. Todo mundo precisa de cura, de alguma maneira. Então eu É um acho, trabalho difícil, é né? um Porque a trabalho pessoa, a difícil. pessoa tem que querer também, não adianta. Tem que querer, mas eu Ah, acho que na maior parte das pessoas existe um ponto no coração que quando ele é tocado, né, com compaixão, ele se abre, sabe? Agora, não dá pra gente viver numa sociedade em que fica todo mundo se agredindo dessa forma. E veja, eu não tô passando pano pra macho, eu sei, eu tô te entendendo. Você queria entender a raiz mas e eu falar acho que se a sobre. gente for atrás de tentar entender da onde vem tanta violência, da onde vem tanta é, falta de conexão com o feminino, por exemplo. Porque como é que a gente faz com que as pessoas entendam esse feminino? A vida inteira o feminino foi demonizado nesse planeta. Assim, o feminino é a força mais incrível que existe. O fato de você estar gerando uma vida, por exemplo, não existe planeta Terra sem mulheres gerando filhos. Assim, aliás, esse problema da falta de filhos nascendo é um problema gravíssimo na maioria dos países desenvolvidos. Porque as mulheres não têm. Na Coreia, as mulheres, por exemplo, têm um grupo de mulheres que não querem mais ter filho mesmo. Elas não querem ter filho, elas não querem casar, elas não querem transar. Né? Tem mais uma coisa que elas não querem fazer que agora eu não lembro. E elas estão corretas, porque dentro do universo onde elas são totalmente reprimidas, elas têm mais a que dizer, não, eu não quero. Entendeu? Mas só dizer não, eu não quero, eu não sei, não é uma coisa que eu tenho desenvolvida ainda. É uma ideia muito, muito jovem na minha cabeça. Mas lendo autoras como a Bell Hooks, por exemplo, que fala que, meu, que a gente tem que aproximar, que não tem como ter feminismo sem o homem estar dentro desse processo, porque são eles que precisam ser transformados também para que a gente possa viver uma sociedade melhor. É, me parece que a gente precisa fazer alguma coisa. Ah, mas a gente tem que ensinar? O que que tem? Eu não me importo.
Não sei nem. Pode ser, Primeiro- pode ser arrogância minha achar que eu vou ensinar alguma coisa, mas eu gostaria de ouvir. Mas eu acho que também primeiro aprender, né? Aprender, porque ouvindo a pessoa, não é? Porque A você psicanálise é pela fala. Exato. Você dá a oportunidade da pessoa falar e se ouvir as barbaridades que ela tá falando, certos conceitos que ela adotou que ela não sabe nem de onde veio. Sem julgar. Sem julgar, com compaixão, dar essa abertura, sabe? A gente abrir a oportunidade para a evolução, porque se a gente for ficar compartimentando e polarizando, cara, a gente não vai mudar a consciência humana. A consciência humana, ela é yin e yang, ela precisa das duas polaridades para existir, entendeu? Entendi. Quer dizer, essa é a minha opinião. Não, eu também acho. Para uma jovem que sonha em ser uma roteirista hoje, Uhum. qual seria o seu conselho mais valioso e pragmático? Talvez o conselho mais valioso seja estudar. E hoje em dia tem muita facilidade, porque os manuais de roteiro, os livros onde você pode aprender as técnicas todas, né, dos gêneros diferentes, tudo isso você tem disponível com muito mais facilidade, traduzidos para o português, o que na minha época não existia, né? E muitos canais de YouTube com muitos roteiristas consagrados, muitas pessoas que têm grande habilidade para educar, né, professores excelentes, que podem te dar todo a parte técnica. A partir de um bom entendimento técnico, se você tem o dom da escrita, aí é mais fácil. Você pode começar. Então, seria quanto de talento e quanto de estudo? Dá para fazer sem ter talento, só estudo? Não. Porque a gente não ensina ninguém a escrever melhor, né? Quer dizer, a gente pode até ensinar técnicas para essa pessoa escrever melhor. Eu quero me corrigir. Sim, é possível. Mas a criatividade é algo que você tem ou não tem. Assim, numa pulsão que te habilite a ser um roteirista, um criador de histórias, entendeu? Tem pessoas que não têm, né? Meio que uma janela que você está o tempo todo olhando, né, através dela e trazendo coisas para o mundo. Acho que 50%, assim, sem o talento criativo, você não consegue, mas também sem a técnica, porque roteiro é pura técnica. Você tem que saber um monte de coisa ali que você Passo tem a que passo. colocar, que é passo a passo. Dramaturgia, os gregos já ensinaram lá na poética da Aristóteles, meu filho, você tem que fazer comédia assim, você tem que fazer tragédia assim, e funciona. A base da coisa, a gente continua usando até hoje. É o manual. É um manual. O que você espera que o seu trabalho como roteirista represente? Você quer ser lembrada por um gênero específico, por um grande sucesso de audiência, ou pelo cuidado e profundidade na construção dos seus personagens? Eu acho que na minha maturidade, eu me vejo na maturidade, um pouco mais adiante, aí sim habilitada a realmente estar fazendo aquilo que a Kabbalah diz, que é receber para compartilhar. Entendi. Porque a gente tem que ter um vaso, um lugar onde você pode receber luz. A vida inteira a gente está formando esse vaso, né? Sem ele, a gente não recebe. Então, eu acho que pode ser qualquer um dos gêneros, pode ser... Porque tudo que eu faço com muito amor, com muita paixão, né? E com muita conexão. Então, mas eu tenho certeza que ainda vou encontrar na maturidade alguma temática que talvez eu vá deixar aí como um legado, mas de verdade, uma pessoa que a gente toque, uma risada que a gente ouça já é suficiente, porque o nosso trabalho é um trabalho muito árduo, entendeu? Então não precisa ser gigante. Qualquer um que você toque já é um mundo, porque um é tudo, né? Somos todos um. Então, quando é um, você está tocando. De alguma maneira, essa onda vibracional tá ampliando, né? Então, eu espero que na maturidade eu consiga receber para compartilhar de uma forma muito generosa e assim, como um serviço mesmo, porque escrever é um serviço que a gente presta, né? É muito lindo te ver falar, é maravilhoso conversar Obrigada, com você. querida. É muito revelador também. E muito obrigada por compartilhar Imagina. todo o teu processo, todas as tuas vivências e ensinamentos que você tem para passar ainda mais.
Muito obrigada. Agora eu vou querer fazer essa meditação. Depois você vai me passar depois eu te passo os todas as dados. O coisas. André vai também. De verdade, eu quero muito. É. Eu nunca. É frustrante para quem está começando a meditar. Não sei se você era assim começou ou não. Você entender como que você tem que trabalhar na tua cabeça sem pensar, isso te Então, mas aqui levar. não tem como você não pensar. Então, é um inferno. Não. E é um processo, né? Você pode ter focos de atenção. Agora, não pensar são pequenos instantes que você pode ter de transcendência, né? A mente, ela pensa o tempo todo, né? Esse desejo de parar a mente é um desejo que é impossível de ser realizado, né? Então, a gente tem que se despir dos desejos e estar aberto à experiência. E tem que ter uma técnica boa. O Vipassana é uma técnica maravilhosa, porque funciona. Ela te ajuda a ter equilíbrio. Tem uma coisa linda que eu acho que vale a pena compartilhar, é que conforme você vai evoluindo na técnica, você começa a sentir no coração se o que você está fazendo é legal ou não, para não dizer certo ou errado. Exemplo Você sente. bem trivial. Você saiu da sua casa meio apressada, não sei o quê, passou pelo porteiro, nem falou bom dia. Seu coração faz. Não fica feliz que você ignorou aquela pessoa. Aí você sente, porque no Vipassana você é treinado a perceber as sensações que você tem no corpo o tempo todo. Então você percebeu que aquele coração deu uma murchadinha? Você fala, seu José, bom dia, seu José. O coração faz. Entendeu? E a gente não entende esse coração. A gente não entende como é que funciona. Quando a gente vai falar até um palavrão, conforme você vai evoluindo na técnica, cara, é meio que a sua boca, assim, não quer falar aquilo, entendeu? Ela não quer colocar no mundo... Gente, imagina eu sem falar palavrão, que evolução seria? Você começa a vibrar numa outra dimensão, numa outra tonalidade, numa outra esfera, entendeu? E aí você não quer. Você vai mudando, você vai deixando certas coisas para lá. E vai se encaminhando e vai também encontrando pessoas no caminho, entendeu? Que vão ajudando. Eu estava hoje numa palestra e eles estavam falando muito sobre a questão da comunidade, de como a gente precisa voltar a existir enquanto comunidade. Porque com esse isolamento, com as redes sociais, as pessoas elas deixaram de se ver como... Tem gente que nem se cumprimenta no elevador do Não, prédio. eu morei durante 13 anos num apartamento que eu não sei o nome da pessoa que mora embaixo de mim, entendeu? Eu não sei. Então, às vezes, assim, você passa meses sem saber o nome do rapaz que faz a faxina, assim, não faz sentido, entendeu? E com medo de tudo. Então, essa existência num lugar onde você compreende esse outro como uma extensão sua e por consequência, de um todo divino, né? Cara, ela muda o seu padrão de consciência, de vibração, né? É impossível parar de pensar, mas é possível você entender da onde está vindo aquele pensamento, por exemplo, e de você acalmar a mente. Acalmar a mente. Acalmar a mente é uma das sensações mais maravilhosas que existe. Eu vou aprender a acalmar essa cabeção aqui. É porque não tem muita coisa, né? Então, até pegar as coisas perdidas. Não. Gisela, muito, muito obrigada. Obrigada, minha linda. Se alguém quiser falar com você, onde achar os seus trabalhos, Instagram, você conversa, quando você estiver escrevendo isso aqui, não? Eu posso deixar meu e-mail, Tá. né? Porque assim, eu uso muito pouco rede social, eu tenho, mas ela é fechada. Eu evito, né? Assim, às vezes quando eu tô fazendo algum trabalho que pede que eu me dê uma atualizada, eu faço uma pesquisa, mas eu não quero perder meu tempo com isso, né? E eu posso deixar o meu e-mail, que depois o André coloca, aí... Mas pode falar. Posso? É gmarks@gmail.com. É gmarks@gmail.com. Se alguma pessoa se interessar pela área que eu atuo, quiser fazer uma pergunta, uma bola, trocar uma bola, pode me mandar um e-mail que eu respondo. Muito obrigada, meu amor, querida. de coração. Obrigada, minha linda. E vocês podem encontrar a gente aqui, ó, pelo QR Code, apontar a câmera do seu celular. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify e aqui no YouTube, é claro, ativar o sininho, compartilhar, seguir, comentar. E a gente também tá no Box Play Brasil. Então, olha, não tem desculpa, a gente vai se encontrar em algum lugar. Obrigada, viu, Obrigada, Gisela, minha de querida. coração. Valeu.